No geral, você tá curtindo essa política do Rueda, assim, de Não, austeridade? eu acho que. Não, veja bem, que o Santos tinha que. Até eu brinquei quando ele ganhou a eleição, né? Eu falei, presidente, o Santos precisa de um presidente que pague títulos, não que ganhe títulos, né? Então, eu entendo perfeitamente que o Santos não vai disputar os títulos. Não tem condições hoje de disputar título com o Flamengo, com o Palmeiras, a situação financeira do Santos realmente é dramática. Agora, você não pode desleixar tanto do futebol, né? Então faz um ano e meio, agora que está fazendo a gestão do Rueda, você não pode ter 100% de preocupação com o pagamento das dívidas e 0% com o futebol. Você tem que equilibrar isso, porque o Santos é futebol clube, o Santos não tem piscina, o Santos não tem quadra de tênis, o Santos só é futebol. Então ele não pode apresentar um time tão fraco como ele apresentou no Paulista do ano passado, que ele quase caiu, escapou na última rodada, no Brasileiro do ano passado, quando ele escapou na penúltima rodada, ganhando do Flamengo, e no Paulista desse ano, quando ele escapou de novo na última rodada. O Santos não pode apresentar um time tão fraco assim. Então, eu estou dando um exemplo aqui, tá? Eu não tenho aqui exatamente os valores, mas digamos que você pagou 200 milhões de dívida. Pô, ao invés de pagar 200, paga 120 e investe um pouco no futebol. Porque se o Santos cair para a segunda divisão, o que já teve muito perto de acontecer, todo esse trabalho que você está fazendo de sanear o clube, de pagar as dívidas, vai para o espaço. Mas você acha que o Santos corre o risco de cair para esse ano? Corre. Assim, Agora diminuiu um Acho que pouco o esse ano risco não, né? porque contratou. Veja bem, se o Santos não. Quando acabou o Campeonato Paulista, agora que o Santos se salvou contra o Água Santa, eu disse claramente: se o Santos não contratar ninguém, ele será rebaixado. Então, se o Santos não tivesse contratado ninguém, já é certeza, ele seria rebaixado. Por quê? Se ele quase caiu no Paulista, que é um campeonato mais fraco, imagina no Brasileiro. Sim. Porque as pessoas precisam entender o seguinte, o Campeonato Brasileiro está ficando cada vez mais forte. Antigamente tinha 2, 3 clubes que ficavam lá embaixo o tempo todo, você já sabia que iam cair. O ano passado foi a Chapecoense, ficou lá embaixo o tempo todo. Esse ano não vai ter Chapecoense. Não vai ter ninguém. O Lanterna é o Fortaleza. Você acha que o Fortaleza vai ficar na Lanterna? Não vai. Ele vai subir. O Juventude ganhou agora do Avaí, subiu. O Avaí já tinha ganho antes. Tá lá então o campeonato está ficando cada vez mais competitivo. Então, se o Santos, respondendo sua pergunta, se o Santos não tivesse contratado ninguém, é certeza que ele seria rebaixado. Como ele contratou meio time, né? Contratou o Maicon, contratou o Rodrigo Fernandes, contratou o Júlio, Angulo, o próprio Goulart, que tinha chegado um pouco antes. O Santos contratou meio time novo. Então, ele deu uma respirada e deu uma melhorada. Dá para escapar do rebaixamento, mas risco corre, sem dúvida. Basta você ver aí o rendimento do time. O Santos fez 3 jogos bons na Vila, né? Contra o Coritiba, contra o Cuiabá e o América Mineiro, mas fora ele não ganha. Então, assim, e os outros vão melhorar. Foi o que eu falei. Você acha que o Flamengo tá a 2 pontos da zona de rebaixamento. Você acha que o Flamengo vai ficar lá? Não vai. Ele vai subir. Então eu pergunto a você, tudo bem, o Santos, muita gente fala, você é louco, você é pessimista, o Santos não corre nenhum risco de cair. Então eu pergunto a você que está vendo a gente aí, tudo bem, o Santos não corre nenhum risco de cair. Eu pergunto, quem vai cair? Aponte os 4 clubes que vão cair. Eu não sei. É até equilibrado esse campeonato, né? O Grêmio Pois é. caiu com Exatamente. investimento. E com investimento. Então Sem você. dívida, né? E eu Mas me você acho. acha que por exemplo, no caso do Grêmio, você acha que não é... Porque assim, existe numa situação do Rueda que é você optar por Não, ele sanear o tinha clube. que pagar a dívida. É. Eu não tô. Entenda a minha coisa, eu não tô cobrando que o Santos ganhe títulos. Mas eu acho que não precisava ter enfraquecido. termo, né? Exatamente. A virtude na vida está no equilíbrio, né? Então vamos pagar dívidas, claro, vamos equacionar financeiramente o clube. Só que não precisava enfraquecer tanto o time. Por exemplo, eu não aceito a saída do Marinho. Outro dia eu discuti com o presidente no ar, porque ele fala: não, o Santos não. Eu falei, o Santos perdeu o Marinho. Ele ficou puto quando eu falei. Ele falou: não, o Santos não perdeu o Marinho, o Santos vendeu o Marinho. Pô, vendeu por uma merreca. Faltava pouco tempo para acabar o contrato, ele tinha que segurar, porque o Marinho era a referência técnica do time. Apertou, joga no Marinho. Agora quem tem? Não tem. Então o Santos foi perdendo seus principais jogadores e não houve reposição. Hoje o time do Santos não é nem... Não sobrou... Eu não me lembro, agora vocês podem me ajudar, se sobrou alguém que... Acho que só o Felipe Jonathan
que jogou a sobrou. final da Que tava, 2020. e ainda o João tá no Paulo banco. foi reserva, É, o João Paulo- Dia, Então você vê, Madson. muita gente fala. John. Não, mas jogou. Jogou Pará. aquele Muita time, mas o gente Madson fala, tava no porra, elenco. o Santos é vice-campeão da Libertadores há pouco tempo atrás, mas Tem o aquele Sandri, time né? O Sandri acabou. foi titular aquele dia, que agora tá reserva. Pois é, então o que precisa, o que precisava é o Santos não ter perdido. Por exemplo, não podia ter perdido o Soteldo como perdeu, não podia. Se o Santos tivesse conservado, tudo bem, tinha que vender o Pituca, tinha que vender o back central que ficou forçando a saída para ir para o Benfica, Veríssimo. o Veríssimo, tinha que vender. Ok, o Caio Jorge não tinha como renovar, acabou o contrato, o cara foi embora. Aconteceu agora com o Marquinhos No São Paulo. do São Paulo. Tem vezes que não tem jeito. Sim. Agora, pô, você não pode. Então, por exemplo, o Marinho é um cara que não podia ter saído. O Soteldo é um cara que não podia ter saído. E não foi bom para eles mesmos. Cadê o Marinho? Eu brinco que o Marinho no Flamengo é entregador de isotônico. Ele fica lá na beira do campo, os caras, eu tô com sede, ele leva um copinho lá porque ele não joga. E o Soteldo sumiu também. Então foi ruim pro Santos e pros caras. Quando você tem que ter, mas são jogadores caros. Ok, mas você tem que desenvolver para isso que o planejamento, presidente do clube existe. Planejamento. Ele tem que desenvolver uma engenharia financeira e mostrar pro atleta, pro staff do atleta, pro procurador do atleta, que o cara vai perder. O Marinho era protagonista, ele era o cara do Santos. Agora ele sumiu. E ele não vai ser em nenhum clube. Digamos que ele tivesse ido pro Corinthians, também não ia jogar. Tivesse ido pro São Paulo, também não ia jogar de vez em quando. Em nenhum clube do Brasil ele ia ser o protagonista como ele. Então, muitas vezes você tem que sentar com o staff do cara e falar: você quer sair? Ok. Você vai pra onde? Eu vou pro Flamengo. Por lá você não vai Tem jogar. que convencer o cara, Não né? vai Mostrar jogar. Então, pra ele, fica né? aqui, ó. Vamos acertar mais um ano de contrato, ver o que você. Sabe, o cara já tá adaptado na cidade. Eu tenho informações porque em Santos todo mundo conhece todo mundo. Então você vai num restaurante em Santos, o cara fala: o Marinho vem sempre aqui, ou o Soteldo vem sempre aqui, a família dele é bacana, gente. Então, o cara já tá adaptado na cidade. O cara agora. Então, no sabe? caso do Marinho eu discordo um pouco, porque o Marinho a gente viu ele dar entrevista algumas vezes dizendo que que o Santos foi o único jogador que o Santos não vendeu do time da Libertadores. Então, e aí quando você é mas torcedor, só que o Santos né? então, e aí quando você é torcedor, Mas o Santos aí você vê precisa- jogador do seu É, time muita dizendo, gente- ó, quero ir embora, pra mim, meu amigo, vai pro Flamengo. Então, muita gente. Vai pro Pois raio é, do muita pátio, gente- O Santos é maior que você. entendeu? Sim, o Santos é maior que todos, mas muita gente fala isso que você falou. Eu recebo muita mensagem. Só que naquele momento o Santos precisava do Marinho. Então, eu sempre cito o exemplo do Ademir, né? O América Mineiro tinha um jogador chamado Ademir. Que é Esse melhor cara que o fez. Marinho. Pois é, esse cara fez de tudo para sair do América. Ele foi num jogo lá no Nordeste, se não me engano, na Paraíba. Chegou na hora, ele não quis entrar em campo na Copa do Brasil. Ele quase veio Ele pro forçou a Palmeiras. transferência para o Palmeiras, forçou a transferência para o Atlético Mineiro. Aí o presidente do América chamou o cara e falou: olha, você não vai sair. Você tem mais um ano de contrato, eu preciso de você aqui para me manter na primeira divisão. Aí quando acabar seu contrato, você vai para o Atlético, para o Flamengo, vai para o raio que o parta. Mas esse ano, eu preciso de você aqui. E foi o que foi feito. Seguraram o Ademir lá, ele ajudou a salvou o América, e depois ele foi pro Atlético. Então, eu acho que o Santos, evidentemente que o clube é maior que tudo. Só que você tem que... Eu tenho falado na Transamérica, o Santos tem um problema existencial. O que é isso? É você achar... Qual é o problema? O que é um problema existencial? É você achar que você é mais do que você é ou achar que você é menos do que você é. Você não pode nem achar uma coisa nem outra. Você tem que saber exatamente quem você é, o que você tem capacidade para fazer, qual é a sua, aonde você pode chegar, e o Santos está totalmente desconectado da realidade. Você ouve entrevista do próprio Bustos, do presidente, eles falam em disputa de título. O Santos não tem condições de ser campeão brasileiro, não vai ser. Isso Então, menor por isso que eu falo, naquele momento, esse ano era o último ano do Marinho, esse ano aqui, de contrato. Tinha que segurar o cara, ele não quer ficar. Conversa com ele, mostra, chama o técnico, o treinador explica. Você entende? Porque foi uma transação, eu não vou entrar no lado financeiro, evidentemente que o Marinho deve ter ganho dinheiro, ele não foi para o Flamengo de graça. Mas profissionalmente ele perdeu também. Ele sumiu, o Santos precisa dele, o Flamengo não agregou nada no Flamengo. A mesma coisa o Soteldo, que foi jogar nos Estados Unidos. Ele sumiu da seleção Já da saiu dos Venezuela. Estados Unidos, foi pro
Pois é, pro México agora, né? É. Então, mas ele, no primeiro momento, ele sumiu, perdeu a posição na seleção da Venezuela e o Santos perdeu um jogador que para ele era fundamental. Então você vê que tá faltando. Isso para mim é falha de gestão. E o dinheiro que entra não é suficiente Não resolve, pra não. resolver, né? O Soteldo do Santos pagou pro Soteldo sair. O Santos pagou pro Soteldo sair. É O Santos tava inacreditável. com transfer ban na FIFA. Então, exatamente. Mas aí que tá. Por isso que eu falo, mas você tem que ter. Por exemplo, a gente estava fazendo o programa nosso aqui. Deu um problema, certo? Caiu a conexão num determinado momento. Você tem que resolver o problema. Para isso que existe gestão. Para isso que existem pessoas. Então, quem entra num clube, você vender todo mundo para pagar dívida, ok. É o óbvio. O gênio, o negócio é o cara pagar as dívidas sem vender todo mundo. Porque se for eu vou vender meu carro para pagar minhas dívidas e vou andar a pé. Pô, eu vou me ferrar. Não, eu tenho que tentar bolar um jeito de pagar minhas dívidas, mas sem vender meu carro. Porque eu saio da rádio 2 horas da manhã, eu preciso de carro para ir para minha casa. Então você tem que dar um jeito, você tem que fazer algo fora do comum. Então, a crítica que eu faço ao Santos é essa. O Santos, a gestão financeira, os caras são honestos, é muito importante dizer isso. Os dirigentes do Santos são honestos, corretos, eles estão empenhados mesmo nesse negócio de pagar dívida. Perfeito, só que eles estão exagerando a dose, porque eles enfraqueceram muito o outro lado. O Flamengo quase caiu. Sabe né, quais são as críticas que eu faço a essa gestão? Essa é a minha visão. A minha crítica é a seguinte: acho que alguns jogadores, por exemplo, o Soteldo, não vejo muito como que poderia ter sido feito de alguma outra forma, sendo que o Santos nunca pagou um centavo pelo cara, tava no transfer ban e tal, mas enfim, essa é uma outra questão. Agora, o que eu critico é o seguinte: você não ter visão nenhuma de futebol. Como, por exemplo, você começar... O Santos começou a gestão do Rueda com o Ariel Holan. Nossa, Aí, se esse cara ficar mais 2 semanas, o Santos tinha caído para a segunda divisão no do Paulista. Campeonato Paulista. Pois é. Aí ele vai embora, porque a torcida foi lá no apartamento dele, soltou rojão, aquela coisa toda. Isso também não se justifica. Aí ele vai e traz o Diniz, que pra mim, com todo respeito, não é técnico de futebol. Não é técnico, nunca aconteceu nada Mas em aí lugar que nenhum. tá, mas no quase Santos... caiu com o Fluminense, quase caiu com o Atlético Paranaense. Mas o trabalho dele no Santos, se você parar pra pensar, você tem que ver o que o cara tem. Por exemplo, eu tava entrevistando o Jair Ventura, né? Na época que o Jair Ventura treinou o Santos, eu era conselheiro. Eu estava de férias da Transamérica, eu cheguei a viajar até, me convidaram para viajar com a delegação aqui pelo interior de São Paulo, né? Eu sempre ia com o meu carro para não gastar nada do clube, mas eu ia lá no hotel, via, eu queria ver como é que era a gestão. Pô, houve um momento no Santos, quando o Jair Ventura assumiu, lá no CT não tinha prato para o jogador comer. Por exemplo, tinha lá 10 pratos, então para um jogador comer, aí o pessoal da cozinha lá tinha que lavar aquele prato para depois o outro jogador poder comer. Então, quando você vai cobrar o técnico, você tem que ver quais são as condições que ele tem. Quais são as condições? Então, por exemplo, o Diniz, você falou do Diniz no Santos. Eu acho que o trabalho dele... O Diniz assumiu no dia seguinte que o Santos tinha quase caído diante do São Bento de Sorocaba. Olha o clima que o cara encontra. Aí ele conseguiu ali, classificou o Santos, se eu não me engano, ele classificou o Santos na Libertadores, se eu não estou enganado. Foi eliminado na fase de grupos. Eu lembro que ele ganhou do Boca, aí depois foi para a Sul-Americana. Ele tomou um cacete a Barcelona de Guayaquil do Bustos. Em casa. Mas olha a situação que o cara enfrenta. Aí ele chegou lá, o Marinho teve Covid. Depois o Marinho ficou um tempão machucado, não conseguia voltar. O Sanches operou, o Soteldo foi vendido. Então, por isso que eu falo, a gente tem... Tudo bem, você pode não gostar do estilo do Diniz, da maneira como ele trabalha. Eu também não sou totalmente favorável. Agora, eu não critiquei o Diniz, nem o próprio Carille, por causa das condições. O Carille, o Carille assumiu o Santos com o pé na segunda divisão, cara. Sim. Ele foi lá, perdeu pra caramba, tomou aquela surra do América Mineiro na Vila Belmiro, aí conseguiu. Então, olha o trabalho que é muito difícil esse tipo de trabalho. Sim. Eu não quero tirar o mérito aqui do Jesus, do técnico do Palmeiras agora, do próprio Cuca. O Cuca, pra mim, nos últimos anos aí, tem sido o melhor treinador do Brasil. E o trabalho dele no Santos foi muito bom, foi bom no Atlético. Agora,
Olha, o trabalho que o Cuca fez no Santos é completamente diferente do trabalho que ele fez no Atlético. Olha o elenco que o Atlético tem. O Atlético tem 2, 3 jogadores para cada posição. Então, quando você tem uma fartura dessas, como tem o Jesus, como tem o Abel, como tem o técnico do Bragantino, né? Como tem agora também, o ano passado o Corinthians deu uma reforçada, esse ano, pô, olha quantos jogadores que o São Paulo contratou pro Ceni. O Nicão era um jogador que todo mundo queria. Ele já estava com o pé no Inter de Porto Alegre, aí o São Paulo tirou o próprio Patrick, trouxeram o Caleri de volta. Contrataram o Rafinha, que tinha saído jogado no Flamengo, depois saído do Grêmio. Então, você vê, o Santos não tem nada disso, cara. O Santos não tem jogador. E os meninos da base que estão subindo, eles acabam sendo sobrecarregados. Você vê, estourar o Ângelo, coitado. O menino tem 17 anos. Você não pode jogar nas costas dele a tarefa de resolver os problemas de um time do tamanho do Santos. Então, o menino tem que ser lançado. Você vê o Danilo, Neymar, por exemplo. Olha o contexto que o Danilo foi lançado no Palmeiras. Pô, o Danilo foi lançado só com um cara bom do lado. Então a tendência é o cara crescer, o cara se desinibir, mostrar o futebol dele, jogar aquilo que... Pô, no Santos, os moleques estão sendo lançados agora para salvar o time, ou vai cair para a segunda divisão. Corre lá... Eu lembro do vídeo dos caras cobrando piranha, assim. Pois é, o Santos tá perdendo uma geração, o Santos tá comprometendo uma geração de Kaique, Pirani... Ângelo, Lucas Pires, Sandri, Marcos Leonardo, porque esses caras estão jogando só com um cara ruim do lado. Então quando você tem um time bom, por isso que eu falo que a questão da gestão, eu entendo, repito, que o Santos tem problema financeiro, tem que pagar suas dívidas. Agora, quando você tem um time bom, você potencializa os seus jovens. Então, por exemplo, o Kaique, ele valia mais quando ele surgiu ou agora? O cara vai desvalorizando, ele já perdeu a posição. O Kaique não é mais titular. Pode ver, hoje joga o Michael e o Bauerman, joga o Velar. Então, daqui a pouco o Marcos Leonardo pode perder a posição. O Pirani já perdeu a posição. Então, o Santos está desvalorizando o seu produto, os seus jogadores, porque não consegue ter um time minimamente capacitado. Quando você tem um time bom, você valoriza. E lá na frente, você vai acabar ganhando mais dinheiro. Sim. Isso que eu insisto. Se o Santos cair para a segunda divisão, ou se ele continuar jogando do jeito que está, ele vai perder dinheiro, porque ele vai perder valor de patrocínio, né? Os patrocinadores hoje, todos eles têm gatilhos. Se você chegar em primeiro lugar no campeonato tal, você perde as premiações, porque o Campeonato Brasileiro, por exemplo, ele dá 70 milhões para quem ganha, 65 para quem fica em segundo. Quando você fica lá em 13º, você ganha 30. Então você perdeu 35 milhões. A Libertadores, o Santos está agora na Sul-Americana, a Copa do Brasil, ela remunera por fase. Se o seu time é ruim, você não passa de fase e não ganha dinheiro. Então, quando eu falo que o Santos tinha que ter um time mais qualificado, mesmo continuando a pagar as dívidas, mas ter um time que conseguisse disputar um brasileiro sem susto, que conseguisse chegar numa quartas da Copa do Brasil, que conseguisse chegar numa quartas de semifinal de Sul-Americana. Você precisa de dinheiro para fazer isso. Porque você precisa de gestão. Porque muitas vezes você com pouco dinheiro traz jogadores interessantes. Quantas vezes o jogador tem fim de contrato? O Pituca veio do Botafogo, mas é o que eu tô te falando. Então falta... Agora, você tem que sempre manter uma base. Né? Os times... Você vê, por exemplo, há quantos anos que o Flamengo tá com essa base? Desde antes do Jesus chegar. Tá lá o Rodrigo Caio, Arão, Everton Ribeiro, Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique... Diego Alves. Todo mundo. Me falha, pode ser que tenha o Felipe Luiz. Então, o Palmeiras, há quanto tempo tá lá? O Everton, Gustavo Gomes, Veiga. O Veiga chegou a sair emprestado para o Atlético Paranaense, voltou. Scarpa, Zé Rafael, Marcos Rocha. Esses caras estão lá há 4, 5 anos. Então, você tem que ter uma... Quando você coloca um menino no time, por exemplo, você coloca o Lázaro no Flamengo. Porra, o cara olha pro lado, tá o Arrascaeta. Ele olha pro outro lado, tá o Gabigol. Não vai ser dele, né? Então, quando você... Por exemplo, o Flamengo vendeu aquele Renier, não é? Vendeu aquele que passou pelo Santos também.
Jean Jean Lucas. Então, por que o Flamengo vende esses Bom caras? volante. Bom volante. Então, mas os caras jogam com fera. Quando o Jean Lucas foi emprestado para o Santos, era o melhor momento do Santos. O cara olhava para o lado tinha o Marinho, para outro lado tinha o Soteldo, olhava para trás tinha o Jorge, que não tá jogando. Tinha o Sampaoli. Não tá jogando bem o Jorge não tá jogando bem no Palmeiras por alguma razão física, Joelho. mas é um baita jogador. É. Então, isso que eu insisto, eu acho que tá faltando gestão. A gestão do Santos é muito boa financeiramente, mas é ruim no futebol.